Atualmente, a Bitcoin voltou a ser um dos tópicos mais comentados da internet. Então, decidi ler um livro sobre o assunto e compartilhar com vocês. Enquanto eu pesquisava, vi que um dos livros mais comentados era A Internet do Dinheiro, escrito por Andreas Antonopoulos. Então, eu decidi começar por ele. A verdade é que depois de ler esse livro, eu simplesmente me apaixonei pelas oportunidades que essa tecnologia vai trazer, especialmente no campo das finanças. Além disso, devo admitir que Andreas é um dos autores com mais conhecimento que já li. Não apenas em relação ao Bitcoin, mas também em economia e finanças. Antes de tudo, pode ser que alguns de vocês já tenham investido em Bitcoin ou ouvido dizer que ela pode ter um preço extremamente alto em um dia e extremamente baixo no dia seguinte. O autor diz que você deve ignorar o preço, ignorar o Bitcoin enquanto moeda e entender a tecnologia Bitcoin. Se destruirmos uma moeda, criaremos outra. O autor também acha que é uma péssima ideia ver o Bitcoin como um investimento, devido à sua natureza altamente especulativa e volátil. No momento, o melhor investimento que você pode fazer é educar-se sobre essa tecnologia, porque ela vai mudar o mundo e quem entender sobre o assunto irá se beneficiar. Agora, o que é Bitcoin? Muitas pessoas pensam que o Bitcoin é uma moeda digital, mas ela é muito mais do que isso. Dizer que Bitcoin é uma moeda digital é como dizer que e-mail e internet são a mesma coisa. Moeda é apenas a sua primeira função. Quando as pessoas chamam a Bitcoin de moeda digital, elas estão deixando passar a ideia mais importante. O euro é uma moeda digital, o dólar é uma moeda digital. Quando você paga seu almoço com cartão de crédito, você está usando moeda digital. Se já estamos usando moeda digital, então para que serve o Bitcoin e o que a torna tão especial? A diferença fundamental é que no sistema financeiro atual as transações são controladas por organizações centralizadas, enquanto no mundo da Bitcoin elas não são. A Bitcoin possui uma rede descentralizada. Não é propriedade de ninguém e não é controlada por ninguém. Na Bitcoin, as transações são peer-to-peer, ou seja, de pessoa para pessoa, enquanto no sistema atual é pessoa para empresa, para mais uma empresa e só então para a pessoa, novamente. A digitalização começou como um sonho do governo, para que um dia eles pudessem controlar todas as transações financeiras de cada ser humano no planeta. E olha ao seu redor. Eles estão conseguindo. O dinheiro está saindo de circulação. Os países escandinavos estão operando quase sem dinheiro de papel. As crianças nascidas hoje não saberão o que é papel moeda. Agora, por um momento, imagine que não há dinheiro de papel. Você vai a um restaurante, mas o seu banco não libera o pagamento porque você fez uma declaração contra o sistema político ou porque você frequentou o evento político errado e o banco congelou sua conta. É um controle total e já aconteceu em países como Grécia, Argentina e Brasil. A digitalização é inevitável e, se for assim, não faz sentido usar um sistema digital que seja livre de controle. Com a Bitcoin, você não precisa de um banco porque você se torna o banco. Ninguém controla seu dinheiro, exceto você. Sem altas taxas, e você pode transferir dinheiro em minutos para qualquer lugar do mundo. O único problema é que ainda estamos no estágio inicial e a infraestrutura ainda não está pronta para o uso em massa. Se você quiser entender em que estágio estamos com a Bitcoin, imagine-se como uma pessoa que está tentando entender a internet na década de 90. Oh, that's that little mark with the A and then the ring around it. At. See, that's what I said. Kay said she thought it was about. Yeah. Oh. But I'd never heard it. I'd never heard it said. I'd always seen the mark, but never heard it said. And then it sounded stupid when I said it. Violence at NBC. I heard something big fight up in the lunchroom the other week. See, there it is. Violence at NBC. GE.com. I mean, well, Allison should know. What is internet anyway? Internet is that massive computer network, the one that's becoming really big now. What do you mean? That's big. Wait, how does one? What do you write to it like mail? No, a lot of people use it and communicate. I guess they can communicate with NBC writers and producers. Allison, can you explain what internet is?
Este é o estágio exato em que estamos no nosso entendimento sobre a Bitcoin. Hoje há apenas 1 bilhão de pessoas em todo o mundo que têm acesso ao serviço bancário. Os 6,5 bilhões restantes não têm conta bancária ou qualquer tipo de conexão com um banco. A Bitcoin pretende conectar esses 6,5 bilhões de pessoas ao mundo das finanças. O Bitcoin é o dinheiro do povo. Você pode imaginar o que acontece quando você conecta 6,5 bilhões de pessoas a uma economia global sem barreiras? É verdadeiramente revolucionário. Hoje, muitas pessoas trabalham no exterior e enviam dinheiro para casa para sustentar suas famílias. Mas, para isso, precisam utilizar plataformas de transferência de pagamentos, como o Western Union, que cobram taxas muito altas. Imagine o que acontece quando um dos imigrantes descobre que pode fazer a mesma coisa com a Bitcoin. Não por uma taxa de 30%, não por 10%, nem por 5%, mas por 5 centavos. Não é uma porcentagem, é uma taxa fixa. Se você pensa em abrir uma empresa em um ambiente internacional, uma das primeiras barreiras para se tornar uma empresa global é o recebimento dos pagamentos. A internet nos permitiu criar produtos digitais e vendê-los em todo o mundo. Mas como ser pago? A Bitcoin resolve esse problema. Ela nos permite receber pagamentos de qualquer lugar do mundo. Hoje temos empresas de processamento, como a Stripe, que cobra taxas para poder receber o pagamento. Mas, com a Bitcoin, você não precisa mais de uma empresa de processamento. Pelo menos a cada 30 ou 40 anos, as coisas que se acomodaram precisam ser rompidas. Porque, conforme elas se acomodam, o poder se acumula e se torna centralizado. E com o poder centralizado, a corrupção acontece. Hoje, a geopolítica está afetando seriamente as finanças porque a combinação de Estado e dinheiro produz resultados tóxicos e cria prisões financeiras. No fim das contas, são os cidadãos simples que sofrem nessas prisões. A arquitetura da Bitcoin nos dá uma nova maneira de organizar o mundo. Exatamente da mesma forma que a internet simplificou o acesso à comunicação. Hoje em dia, você pode ver muitas notícias dizendo que a Bitcoin é usada por terroristas, traficantes de drogas, criminosos e pela indústria da pornografia. Se você olhar para a história, verá que eles diziam as mesmas coisas sobre a internet no início dos anos 90. A maioria das invenções e tecnologias é usada inicialmente por criminosos. E a razão é que os criminosos estão operando em um ambiente muito arriscado e estão dispostos a tentar todas as tecnologias possíveis para sobreviver. Para eles, o risco de experimentar novas tecnologias não é nada em comparação com suas atividades criminosas. E as indústrias que não gostam de novas invenções usam esse fato para assustar as pessoas para evitar que as usem. Você acha que todos ficaram felizes quando a eletricidade foi inventada? Disseram que era perigoso, que ia colocar fogo na sua casa. Disseram que só loucos usariam. Quando o carro foi inventado, disseram que ele era uma máquina nojenta, suja e barulhenta. Disseram que era inferior aos cavalos e não poderia ir a todos os lugares, como os cavalos iam. Falaram sobre como os carros quebraram, como causavam a morte dos ocupantes. Agora, a Bitcoin está ameaçando a maior indústria do mundo, que é a indústria financeira. É claro que eles vão se opor. Eles usarão táticas mais comuns e eficazes, como o medo e a mídia. Quando você joga uma tecnologia disruptiva no meio das organizações mais poderosas do planeta, eles não ficam felizes. Dirão que têm medo de que criminosos usem Bitcoin, mas na verdade é que eles têm muito mais medo que o resto de nós use. Eles dizem que a Bitcoin não é segura. Em segurança de TI, existe um termo engraçado chamado honeypot. Um honeypot é um sistema projetado para atrair hackers. A maioria das empresas de TI, como Google e Apple, usa essa tática. Por exemplo, quando criam um aplicativo, anunciam uma grande recompensa para quem conseguir hackeá-lo. Qual honeypot poderia ser melhor do que uma rede financeira de 6 bilhões de dólares? Se você encontrar uma maneira de hackear Bitcoin, há uma recompensa de 6 bilhões. Ninguém recebeu essa recompensa ainda. E não é porque não estão tentando. Eles tentam o tempo todo, mas o Bitcoin é resiliente. Nos próximos 15 a 20 anos, veremos uma grande mudança da infraestrutura acontecer nas finanças. Agora, no entanto, ainda estamos no início do caminho e muitas pessoas estão céticas, o que é completamente natural. Primeiro, os humanos começaram a negociar uns com os outros. Então, eles usaram metais preciosos. De metais preciosos passaram para papel moeda e de papel moeda para cartões de plástico. Cada uma dessas transições foi difícil. Você acha que as pessoas estão enlouquecendo com a Bitcoin?
Imagine quanto as pessoas ficaram loucas quando lhes disseram que agora, em vez de negociar com ouro, eles negociariam com pedaços de papel. E a Bitcoin é a mudança ainda mais radical do que as anteriores. Em nosso sistema financeiro atual, o relacionamento entre o banco e o seu cliente é muito semelhante ao relacionamento entre o senhor e seu escravo. E aí vem a pergunta mais incômoda que você deve fazer: quem é o escravo? Porque em um sistema de dívidas, uma das duas partes é sempre escrava. Os mestres não servem a você, eles servem a si mesmos, porque são os mestres. Essa é a arquitetura financeira em que vivemos. Essa é a arquitetura financeira que usamos em nossa civilização, uma arquitetura na qual você não tem controle. Uma arquitetura onde cada interação é medida por um terceiro que tem controle absoluto sobre o dinheiro. Hoje, se você for a um caixa eletrônico e colocar o cartão, o banco pode lhe dar seu dinheiro. Mas, em algum outro dia, eles podem decidir não dar o dinheiro a você, como os povos do Chipre, Grécia, Venezuela, Argentina, Bolívia e Brasil descobriram. Um dia você vai ao banco e o banco não quer lhe dar o dinheiro, porque não precisa. Essa é a essência de um relacionamento mestre-escravo. A Bitcoin é fundamentalmente diferente, porque na Bitcoin você não deve nada a ninguém e ninguém deve nada a você. Não é um sistema baseado em dívida. É um sistema baseado na propriedade absoluta. No momento, você pode pensar que eu odeio banqueiros e pessoas que trabalham em bancos. Não é verdade. Já trabalhei com muitos banqueiros. Eles são boas pessoas. Eles tentam sustentar a família, pagar financiamento da casa, manter um emprego estável. Não tem nada a ver com o fato de as pessoas serem más. Tem a ver com o fato de que essas instituições, por meio da forma como estão estruturadas, produzem resultados que não são bons. Produzem resultados restritivos. Elas começam a expressar nativismo, nacionalismo, tribalismo, estruturas de classes e todas essas coisas que tornam o mundo um lugar menor. Se você olhar o que realmente o dinheiro é, verá que o dinheiro é apenas uma forma de comunicação, é apenas uma linguagem. O dinheiro em si não tem valor. O verdadeiro valor é o seu tempo e o seu trabalho. O dinheiro é apenas uma linguagem que você usa para traduzir os seus verdadeiros valores em uma linguagem comum. Se dinheiro é uma linguagem, então não seria melhor usar uma linguagem que não seja controlada por ninguém? Não seria melhor usar uma linguagem que não seja restrita por fronteiras, religião, raça e políticos?